Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos, isso é uma lição. E hoje, sábado 13 de abril, inicia-se a lição de número 3, que ela tem como título A Luz Brilha na Escuridão. Esta lição aqui, meus amigos, minhas amigas. A luz brilha na escuridão. Um dos fatos assim, bastante sérios, e importantes sobre a nossa vida nesse mundo é que todos nós temos um inimigo sobrenatural que ele tem como objetivo usar a dor, o sofrimento, as aflições e o prazer para nos deixar cegos e para que todos se tornem miseráveis eternamente. E a Bíblia identifica-o como o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor, que menciona no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículos de 9 a 10. E também ele é chamado de o príncipe deste mundo, que fala em João 12, versículo 31. E também é chamado de Deus deste século, que o apóstolo Paulo chama ali em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O que todos nós devemos saber é que nós estamos inseridos no mundo de pecado, que está em um grande conflito cósmico entre o bem, que é Deus, e o mal, que é Satanás. E o objetivo desse inimigo mal de Deus, ele é destruir o povo do Criador do Universo, é levar a todos à escuridão para que não vejam a verdade. E Satanás usa de mentiras e enganos para alcançar os seus objetivos. Ele é o nosso adversário, que o apóstolo Paulo fala: anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar, que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. E o escritor da lição da escola sabatina dessa semana, ele colocou no verso para memorizar um texto que nos alerta e diz: Jesus respondeu: ainda por pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Está lá em João capítulo 12, versículo 35. O que nós temos que observar aqui, Jesus falando nesse texto, ele estava assim no meio de uma multidão de pessoas, onde ele estava dando uma mensagem para gregos convertidos ao judaísmo, que está lá em João 12, 20. Como ele, Cristo, sendo a luz do mundo, como a própria Escrituras fala, e o próprio Jesus dizia isto, ele adverte a todos nós que está terminando o tempo para as pessoas compreenderem a sua missão, e o seu ministério naquela época estava no fim, porque ele estava próximo de ser sacrificado, e que as pessoas deveriam aceitá-lo como Salvador. E neste mundo existe a luz, que é Cristo, e as trevas, que é Satanás, que ele é a ausência de luz, falta de bondade, de amor, de conhecimento. E Satanás se utiliza de enganos
e mentiras, porque ele é astuto. Ele consegue enganar muitas pessoas. E quem está nas trevas só reconhece essa condição quando ele é iluminado, ou quando vem a luz que é Cristo, né? Os enxergam a luz que é Cristo, eles são iluminados, e sim eles podem reconhecer. E Satanás, reconhecendo que ele foi derrotado na cruz do Calvário, após a morte de Cristo, em que Jesus havia ressuscitado, vencendo a morte e o pecado, sabedor disso, que a partir daquele momento os seus dias estariam contados para ele ser exterminado na segunda vinda de Jesus, começou a partir dali agir violentamente contra o povo de Deus. Ele aliou-se, né, ao Império Romano, e que passou a perseguir, passou a maltratar as pessoas, jogar pessoas aos leões, queimar outras em grandes fogueiras, né? Por recusarem a se prostrar e adorar as divindades malignas desse império. E mediante toda essa crueldade, um castigo sem interrupção que eles tinham, né? Mas muitos se mantiveram fiéis a Cristo, tendo confiança e esperança no seu Senhor. E até aumentaram a proclamação do Evangelho e espalharam o Evangelho pela Judéia, Samaria, Jerusalém. E a igreja verdadeira, que observava os estatutos e mandamentos de Deus na íntegra, cresceu em todos os lugares. Satanás, ao ver que sua estratégia pela força não estava obtendo resultados, porque o cristianismo se desenvolvia ainda mais, começou a crescer ainda mais, porque os mártires, né, que iam morrendo, eles iam se transformando em grandes testemunhas, e assim o evangelho crescia mais ainda, porque eles eram testemunhas de Jesus. E assim Satanás resolve mudar a sua forma de atuar. E começou a misturar verdades com mentiras, e ele ser um pouco mais brando, né? E muitos pagãos foram batizados, mas sem total instruções completa da verdade das Sagradas Escrituras, onde eles mantiveram os seus costumes, tradições populares, e eles introduziram na igreja. E este erro inundou na igreja cristã, conforme a medida que os líderes, né, iam se misturando as verdades das Escrituras com as mentiras de falsas ideologias de homens. E a lição dessa semana destaca 4 pontos, né, 4 temas assim importantes que os cristãos devem saber. O primeiro ponto é o seguinte, quando as escrituras sagradas mencionam que nós estamos em um grande conflito cósmico, emprega expressões completamente bem contrastantes, né, com a luz e trevas, para deixar bem claro que Deus e seu povo não podem de forma alguma comprometer-se princípios de verdade para favorecer o erro e a falsidade. Nos anos ali, nos tempos ali do 4º e 5º séculos, né, acontecendo isto, né, foi uma época onde a igreja fez concessões que misturaram práticas pagãs com ensinamentos cristãos, e isto foi a oportunidade que Satanás precisava
para levar muitas pessoas para o seu lado. O segundo ponto é que desde os princípios e os primeiros momentos do ministério de Jesus e na obra, na sequência, após isso, a morte de Jesus, seus discípulos realizaram com grande capacidade espiritual. O diabo começou a pressionar a igreja para levá-los ao engano ou ao erro. E eles acabaram dando concessões em relação a pontos de verdades, né? Porque enquanto esses apóstolos consagrados não cederam, mas eles faleceram logo, na sequência, muitos líderes deram aberturas aos inimigos onde Satanás aproveitou dessa ocasião e acabou jogando mentiras dentro da igreja. Comprometer a verdade equivale a trair a Deus e destruir a essência da verdade, que é Jesus, que nos deixou a verdade bem clara para todos nós. Em última análise, esse tipo de tolerância equivale a tomar partido de Satanás e estar ao lado do inimigo de Deus. O quarto ponto: a única maneira pela qual a igreja pode ser vitoriosa nesse grande conflito cósmico é permanecer comprometida com Cristo, perseverante e fiel, conforme a revelação divina em Jesus e o que menciona as Sagradas Escrituras. Porque no Salmo 119, versículo 105, o salmista fala para todos nós bem claro: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele está falando aqui que as Sagradas Escrituras, a Bíblia, é a verdade, é a lâmpada para os nossos pés, para nós caminharmos nesse mundo de trevas. E esta semana nós estudaremos com detalhes diariamente sobre os perigos das concessões que algumas igrejas dão a Satanás. Mas qual é a diferença entre o caráter de Jesus e o caráter de Satanás? Nós estudaremos durante essas semanas e veremos com detalhe, que está lá em João capítulo 14, versículo 6, João capítulo 8, versículo 44. O apóstolo Paulo, ele menciona que após sua partida, após sua morte, apareceriam no meio de nós lobos vorazes. Mas quem são esses lobos vorazes? Que advertências específicas Paulo deu para todos nós, principalmente nos dias de hoje? Está lá em Atos capítulo 20, versículo 27 a 32, que nós estudaremos durante essa semana. O que protege os cristãos contra os enganos de Satanás é outro ponto que nós vamos aprofundar com bastante detalhes no estudo dessa semana, que está lá em João 17, versículos 15 até 17, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 32, e que vocês não venham a perder, porque a lição estará maravilhosa. Um outro detalhe que nós veremos durante essa semana: qual é a estratégia satânica do engano? Está lá em Provérbios capítulo 16, versículo 25, e também em Isaías capítulo 53, versículo 6. Também verificaremos durante essa semana como o apóstolo Paulo diz que quem cegou o entendimento, que quem cegou o raciocínio dos incrédulos, você saberá durante o estudo dessa semana. E como o entendimento pode ser aberto e as pessoas voltarem a raciocinar, a pensar
sobre o que é correto? A resposta está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 a 6, que nós estudaremos detalhadamente essa semana, nesse estudo que realmente que vai ser de bastante importância para todos nós. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, começa a conhecer a fundo a palavra do Senhor, a Bíblia, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e você não cairá em mentiras, em doutrinas falsas, onde misturam verdade com mentiras e não cumpre com a palavra de Deus, com os seus mandamentos, os seus estatutos. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai nos levar para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá engano, lá não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá perseguição. Você estará na grande boda do Cordeiro chamado Jesus, o Filho de Deus. E nesse momento lá você poderá abraçar os seus entes queridos. Que coisa maravilhosa, não é, meu amigo? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.